Mas agora é pensar em duas situações, né? A gente precisa entender aí duas situações. Posição 1, reposição. O Vasco não deve fazer nenhuma reposição nesse ano pela posição do Jair. É um jogador importante, qualificado, extremo talento, facilidade na saída de bola. E o Vasco hoje conta com 5 volantes, 5 jogadores para a posição. Você vai ver aí a foto dos 5, os que estão hoje destacados. Cauã Barros, Paulinho, que sofreu uma lesão e, como disse o doutor Igor, da mesma forma, demora. Normalmente a recuperação, incluindo tudo, demora quase 2 anos. Paulinho está ainda num momento difícil. Eu acho que o Vasco deveria repensar a questão envolvendo não renovar. Eu acho que o Paulinho é um jogador que vai dar muito caldo, é um jogador importante, é um jogador vascaíno que mereceria essa oportunidade. Thiago Mendes, que foi contratado agora, tem pouco tempo, mas ainda não rendeu, ainda não deu muito retorno, mas se acredita. O jovem Matheus Carvalho, o Cocão, que foi quem inclusive substituiu o Jair, mas é um jogador de uma característica diferente, mas é um jogador que se acredita. E o veterano, o Tietê, jogador experiente, jogador campeoníssimo e que com certeza é um dos alicerces desse time do Vasco. Então, a priori, o Vasco vai confiar a sua volância a esses jogadores. O Vasco tem 2 jogadores que poderia teoricamente utilizar, mas a gente já recebeu hoje a informação de que os jovens Lucas Eduardo e JP, Lucas Eduardo, volante da base, a gente tem aí a imagem dos dois também, Lucas Eduardo e JP, a priori não são jogadores que interessam nesse instante para essa lacuna. O Lucas Eduardo, muito menos, teve aí uma oportunidade no Cuiabá, não vingou, não foi, e o JP também. Hoje, se acreditaria muito mais no Elder, volante que já treinou na equipe profissional, já treinou com os profissionais, que fez uma ótima Copa São Paulo, um volante de muita qualidade, alto como o Jair, canhoto, é verdade, mas o Elder seria hoje uma opção para composição ali, mais do que o Lucas Eduardo e mais do que o JP. Essa é a questão da reposição. A segunda é em relação à represália. Porque a gente foi correr atrás, o que o Vasco poderia fazer contra a arbitragem, que sequer deu falta nesse lance, e também no atleta do Esporte Clube Recife, o Aderlan. Isso cabe o Vasco tomar alguma medida? Eu hoje ouvi de um dirigente do Vasco a seguinte frase: acho que não tem como mover nada numa esfera fora da área desportiva, porque tem muita subjetividade no lance. Você buscar uma retaliação, uma punição, uma multa, algo que fosse, vai ser discutido um lance de futebol. Foi falta, não foi falta? Foi violento, não foi violento? Prendeu o pé, não prendeu o pé? Então, na esfera civil, é um pouco mais complicado. Mas, em conversas com advogados do esporte, gente que milita na área jurídico-desportiva, há uma opinião bastante clara. Há, sim, maneiras de se fazer algo, mas depende de quem comanda, da diretoria do Vasco, que possa querer fazer. A direção do Vasco é que vai dar o caminho. E aí é a dúvida de repente, você criar uma antipatia. O Vasco já é um clube extremamente antipatizado. Imagina só, o Vasco fazer alguma ação, como, por exemplo, denunciar. O Vasco pode fazer uma denúncia. Será que lá na frente não pode haver um prejuízo? O tribunal se sentir pressionado em caso de um julgamento de um atleta do Vasco? O que pode ser feito é uma nota de infração no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pedindo à Procuradoria para fazer uma denúncia. Aí sim. Ou a própria Procuradoria, por livre e espontânea vontade,
ver a repercussão do caso e fazer uma denúncia. Só assim, porque como não foi nada constado em súmula, não há uma prova, papel, de que houve por parte do árbitro uma reclamação. Não, seria uma nota de infração. Ou via Vasco, que pode acontecer, o Vasco pode requerer, mas quem vai decidir se vai acatar ou se vai tomar uma postura por si só, é a própria Procuradoria. A direção ainda não deliberou sobre esse assunto, eu pude apurar internamente no Vasco, e o departamento jurídico do Vasco também não foi consultado. É algo muito recente, algo muito recente. Certo de tudo é que o único prejudicado nesse caso foi o Jair. O árbitro da partida vai ser escalado provavelmente para jogos aí da Copa do Brasil e o Aderlan vai continuar jogando. Aderlan que hoje divulgou uma nota também em seu perfil, que inclusive ele trancou, porque ele vinha recebendo muitas ameaças, e disse o seguinte, o lateral do Sport, a gente vai ler aí na tela. Gostaria de pedir desculpas publicamente ao colega de profissão Jair, volante do Vasco, que teve uma lesão confirmada após uma disputa de bola comigo no jogo do último domingo. Em nenhum momento tive a intenção de machucá-lo no lance. Meu foco sempre esteve na bola. Ainda assim, lamento profundamente pela lesão, ainda mais por saber, pela experiência que vivi recentemente com meu joelho, o quanto esse processo é doloroso para o atleta e sua família. Desejo uma recuperação rápida e plena para que ele volte a jogar o quanto antes. Que Deus abençoe você e sua família, Jair. Ele complementou. Ao mesmo tempo, preciso compartilhar algo muito triste que vem acontecendo comigo e com minha família. Infelizmente, nessa terça-feira, fui surpreendido com ameaças e ofensas direcionadas à minha esposa e à minha família, vindas de torcedores do Vasco. Lamento muito esse tipo de atitude e faço um apelo que cessem os ataques. Não vou aceitar esse tipo de ameaça. Todas as contas responsáveis já foram identificadas e serão encaminhadas às autoridades policiais para que as ameaças sejam tratadas na esfera adequada. Aderlan, a gente concorda, não tem que ter nenhum tipo de represália de torcedor, ameaça, isso não é legal, isso não vale. Mas eu sei que você falou com o Jair, e é claro, o Jair, como um cristão pleno, perdoou você, mas a sua ação foi extremamente temerária. Não dá para passar pano para essa sua atitude. É aquela história do, eu me defendi, foi em legítima defesa, mas fez. O que você fez deveria ser repensado e acho que se houvesse justiça, você deveria ficar parado o mesmo tempo que o Jair deveria ficar parado. E o árbitro da partida deveria tomar uma punição muito séria. O que aconteceu, se o Brasil fosse um país sério nessa questão de justiça desportiva, nessas questões envolvendo regras, né, e interpretação de regras, isso seria devidamente tomado. É muito duro você alijar um jogador como o Jair por conta de um lance que sequer o árbitro da partida viu como ação temerária. O Aderlan atinge a bola, claro, mas dá uma voadora no pé do Jair e arrebenta a perna dele. Isso é muito sério, foi extremamente imprudente, ninguém aqui vai qualificar, foi maldade, não foi maldade. A gente vai acreditar. E acho que a gente tem que ter esse pensamento até por conta de ter Deus no coração. A gente não quer acreditar que as pessoas sejam mais a esse tempo. Mas que você foi extremamente imprudente, foi. Extremamente imprudente. Que você repense a sua maneira de jogar. Você e muitos outros jogadores de futebol. Que exatamente por conta da bananice da arbitragem brasileira, da falta de personalidade, da falta de coragem, da incapacidade, principalmente da extrema arrogância ao apitar futebol, se sentem deuses, a ponto, inclusive, de excluir alguém do futebol. Lamento profundamente e espero que você possa refletir sobre o que você fez, Adela, porque foi algo muito sério. Muito, 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 muito sério. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.